Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
família. Koinonia é comunhão, é unidade, é aliança, é andar juntos, é um só coração em Deus. A Ele toda a glória, toda a honra. Como é precioso, irmão, estar bem junto a você. Vamos terminar cantando essa canção. Obrigado, Silvério, obrigado, Márcio Pereira, obrigado, Alda Célia, obrigado, Geraldo Alcântara. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida, olha para teu irmão, diga a ele: a aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor eu tenho com vocês. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Olha só. Deus abençoe. Hoje a gente quer abordar a questão de como enfrentar problemas de autoridade no lar entre os casais. Com certeza, um dos maiores causadores de problemas no casamento é a inversão dos papéis dos cônjuges. Vemos muitos maridos passivos e com medo de assumir o seu papel como líder no lar. Também percebemos muitas esposas que exercem autoridade sobre o lar, inclusive sobre o marido. A palavra de Deus é muito clara a este respeito. Em 1 Coríntios 11:3, nós lemos que: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Essa cadeia de comando foi estabelecida pelo próprio Deus. Não significa um autoritarismo por parte do marido, e sim uma incumbência e responsabilidade para governar o lar. Por outro lado, isso traz segurança e proteção para a esposa e os filhos. E como nós vemos na passagem já citada, inclui a cobertura do Senhor sobre todos. Então, o homem sobre a mulher
o homem sendo cabeça da mulher, 1 Coríntios 11:3, a mulher sobre a casa. A mulher sábia edifica sua casa, diz Provérbios 14:1. E Deus sobre Cristo. E Deus, o cabeça de Cristo, 1 Coríntios 11:3. Então, Cristo sobre o homem, nós vamos falar desta parte agora. Ele sendo o cabeça de todo o homem. O que significa Cristo, nosso cabeça? No dicionário bíblico, Vines afirma que a expressão bíblica, o cabeça, é usada como metáfora da autoridade ou direção de Deus em relação a Cristo. De Cristo em relação aos crentes, e do marido em relação à esposa, e de Cristo em relação à igreja. Cristo como cabeça é o nosso sacerdote, protetor. Eu podia até citar versículo, nosso sacerdote em Hebreus 3:1, nosso protetor em João 17:11 e 12, nosso provedor, Mateus 7:11, nosso médico, Lucas 5:31, 32. Nós temos exemplos de Cristo como cabeça. Ele constantemente nos perdoa. Marcos 2:7 e versículo 10. Ele se sacrificou humildemente por nós. Hebreus 9:14. Ele intercede incessantemente por nós. Hebreus 7:25. Ele nos abençoa abundantemente. Números 6:23. Ele nos conhece intimamente. João 10:14. E ele nos guia sabiamente. Salmo 23:3. Ele nos alimenta perfeitamente. Salmo 23:1 e 2. Ele nos aprecia ternamente. Isaías 40:11. E ele nos protege fielmente. Ezequiel 34:10. Ele morreu alegremente por nós. Zacarias 13, versículo 7. Como nós estamos agindo? Jesus disse aos discípulos, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Está em João 13:15. Como maridos, precisamos parar um momento para ver como estamos agindo em seguir o exemplo de Jesus. Precisamos refletir essas características. Primeiro, o perdão constante. Depois, o sacrifício desinteressado. A intercessão incessante. As bênçãos abundantes. Conhecimento íntimo. Orientação sábia. Alimentação perfeita, naturalmente e espiritualmente. Apreço gentil. Proteção fiel. Abnegação de boa vontade. A mulher, por sua vez, não ficou sem responsabilidade, pois ela exerce tremenda influência sobre os filhos, especialmente quando na ausência do pai. E como co-herdeira da mesma graça, 1 Pedro 3:7, ela compartilha a responsabilidade de trazer a bênção de Deus sobre o lar. Ela pode ser uma parceira maravilhosa para seu marido, como em Provérbios 31, vemos as virtudes da esposa sábia que realça e completa o papel do marido. Um lar com esses papéis invertidos é um acidente querendo acontecer. É um desastre e muitas vezes uma calamidade vergonhosa. Os filhos ficam desorientados e confusos sem receberem aquela afirmação de um pai líder. Uma desordem cria outra, e gerações podem ser marcadas por esse desequilíbrio. E então, as perguntas: como o marido pode perder a autoridade? Como o marido pode ganhar a autoridade? Quais as consequências de inversão de autoridade no lar? O marido perde a sua autoridade quando não assume seu devido papel como líder. Por outro lado, ainda há tempo para estabelecer a bênção sobre o lar. Os cônjuges devem sempre gastar um tempo prioritário para conversar sobre os papéis e a saúde do lar. A oração é imprescindível
nessas horas para permitir que o Espírito Santo dirija os seus passos e ajude a reverter o desequilíbrio causado pela inversão de papéis. Como pode e deve agir a esposa nesses casos? Para todas as esposas, nós vamos aprender quais os papéis e responsabilidades que ela tem no casamento, independente se o marido está fazendo o que deveria ou não. Este é um assunto de obediência, não de uma negociação, onde eu só farei a minha parte se ele fizer a dele. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Então, em primeiro lugar, o principal papel da esposa é complementar e ajudar. Isso está no mesmo versículo. A palavra hebraica para auxiliar significa oposta ou duplicata. Deus criou a mulher para ser a ajudante do homem, um complemento para ele. A esposa foi criada para o marido. Paulo escreveu, porque um homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, 8 e 9. Uma boa esposa traz bênção ao marido. Ela é uma coroa por causa do seu caráter nobre. E Provérbios 12, 4 diz, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Ela traz bênçãos e alegria ao marido. Provérbios 5, 18. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Ela traz o bem e o favor ao marido. Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa, acha o bem e alcança o favor do Senhor. Ela traz satisfação de amor físico ao marido. Provérbios 5:19. Corça de amores e gazela graciosa. Sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Uma esposa ruim traz maldição ao marido. Ela traz decadência aos ossos do marido. Em Efésios 5, 22 a 24, diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A principal responsabilidade da esposa é submissão e respeito. A esposa deve se submeter ao marido, Efésios 5:24. E a palavra grega usada aqui para submeter é a palavra upotasso, um termo militar que significa organizar tropas sob as ordens de um líder. Em uso não militar, como neste caso, significa uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidades e levar um fardo. Essa palavra pode ser definida como obedecer de boa vontade, submeter ao controle da pessoa, sujeitar a si mesmo voluntariamente, render-se à advertência ou conselho da pessoa. É significante notar que em Efésios 5, versículo 21, diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra upotasso não é usada em referência específica à esposa. Há aqui uma submissão mútua no corpo de Cristo, que é entregue ao casamento. O marido se submete à esposa pelo amor sacrificial. E a esposa mostra submissão ao marido seguindo, aliás, a sua liderança. A esposa deve se submeter ao marido em tudo, diz Efésios 5:24. A palavra grega usada para tudo é paz e significa tudo, todo, qualquer, em todas as coisas e em tudo. A ordem bíblica é que a esposa não escolhe quando quer ser submissa. Esposas devem ser submissas em tudo.
Como descobrimos, a palavra grega para tudo significa tudo. A esposa deve se submeter ao marido em palavra, ação e atitude. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Nesta passagem, nós vimos como a esposa sábia se conduz à submissão, à pureza, à reverência. A sua beleza vem do interior. Um espírito suave e gentil. Faz o que é certo e ela não teme. A esposa deve respeitar o marido, Efésios 5:33. A palavra grega para respeito nessa passagem é phobeo, e por incrível que pareça, é de onde provém a palavra fobia, que significa literalmente temer. E com isto se relaciona com a maneira que as esposas devem respeitar o marido. Somos ordenados a temer, phobeo, a Deus, em 1 Pedro 2,17. Neste contexto, a palavra significa tratar com obediência reverente extrema. Acreditem nisto ou não, as esposas são ordenadas a tratarem seus maridos com obediência reverencial. As esposas devem amar aos seus maridos, Tito 2, versículo 5. As esposas devem possuir autocontrole, mesmo versículo. As esposas devem ser puras e amáveis, mesmo versículo. E as esposas devem estar ocupadas em casa. E sobre as mulheres que trabalham fora? Ao tratar de assuntos sensíveis como esse aqui, a chave é esclarecer a questão bíblica real. O assunto real aqui é como entendemos as prioridades bíblicas para as esposas. Tito 2, versículo 4 e 5 declara as prioridades claramente como já vimos. E claramente a prioridade para qualquer mãe ou esposa é se preocupar com a família dela, a sua casa. Paulo declara em 1 Timóteo 5,14: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. É importante notar que não há nada na Bíblia que proíba a esposa de trabalhar fora, contanto que elas estejam cumprindo as suas responsabilidades como esposa e mãe. Fica claro que Deus sabe o que faz, e foi Ele quem designou quais os papéis dos cônjuges. Quando entendemos isso, fica muito mais fácil nos adequarmos aos parâmetros estabelecidos por Deus. Agora, tem algumas citações, achei interessante, de várias pessoas sobre o casamento e o marido e a esposa. Um bom casamento é a união de dois perdoadores, isto é, da Ruth Bell Graham, esposa de Billy Graham. Um grande casamento não é a união de casal perfeito, antes é quando um casal imperfeito aprende a desfrutar suas diferenças. Do Dave Mirra. Correntes não seguram um casamento, mas são os fios, centenas de pequenos fios que costuram as pessoas juntas através dos anos. Isto de Simone Simonetti. Casamentos felizes começam quando casamos com quem amamos, e eles florescem quando amamos a quem casamos. Tom Mullen. Não tenho como saber se você se casou ou não com a pessoa errada. Mas eu sei que muitas pessoas têm ideias erradas sobre o casamento e o que precisa para fazer casamento feliz e bem-sucedido. Eu seria a primeira pessoa a admitir que é possível que você se casou com a pessoa errada. Contudo, se você tratar a pessoa errada como a pessoa certa, poderá acabar ter se casado com a pessoa certa o tempo todo. Por outro lado, se você se casar com a pessoa certa e tratar mal aquela pessoa, certamente acabará casado com a pessoa errada. Também sei que é muito mais importante ser a pessoa certa do que se casar com a pessoa certa. Resumindo, se casou com a pessoa certa ou errada depende primariamente de você. Do Zig Ziglar. Creio que um homem e uma mulher devem escolher um ao outro para toda a vida, pela simples razão de que uma vida longa com
todos os seus percalços, é pouco tempo para um homem e uma mulher se entenderem. E entender é amar. William Yeats. No casamento, cada parceiro deve ser encorajador, em vez de um crítico, um perdoador, em vez de um colecionador de mágoas, um capacitador, em vez de um reformador. Isto de Norman Wright e Gary Oliver. O lema para a noiva e o noivo: estamos em obras, com um contrato vitalício. Phyllis Koss. Uma das grandes ilusões nos nossos dias é que o amor se autossustenta. Não é verdade. O amor precisa ser alimentado e nutrido, constantemente renovado. Isso exige sabedoria e consideração, mas principalmente exige tempo. David Massey. A coisa mais importante é que um pai pode fazer para seus filhos é amar a mãe deles. Theodore Hesburgh. Quando indagado sobre qual seu segredo de amor, e tendo sido casado por 54 anos a mesma pessoa, ele disse, o Billy Graham disse: a Ruth e eu somos alegremente incompatíveis. Você não se casa com uma pessoa, você se casa com três. A pessoa que você pensa que é, a pessoa que é e a pessoa que vai se tornar por ter se casado com você. Richard Neiman. Aquilo que você é como solteiro, você será como casado, mas em grau muito maior. Qualquer traço de caráter negativo será intensificado no relacionamento de casamento, porque você se sentirá livre para baixar a guarda. Aquela pessoa que se comprometeu com você e você não precisa mais ter medo e afugentá-la. Josh McDowell. O casamento é uma aliança compartilhada por um homem que não pode dormir com a janela fechada e uma mulher que não pode dormir com a janela aberta. George Bernard Shaw. Sucesso no casamento não acontece por achar o cônjuge certo, mas por ser o cônjuge certo. Barnett Birkner. No casamento, ser a pessoa certa é tão importante quanto achar a pessoa certa. William Donald Gore. Essas citações achei interessantes e engraçadas, mas também que apontam para grandes verdades. E quando se trata da inversão dos papéis dos cônjuges, tudo isto vira muito mais aparente. Que Deus abençoe que o casamento de vocês seja um casamento que reflita a graça de Deus. O perdão é imprescindível. A comunicação nem se fala, mas o estar juntos é deixar Deus trabalhar as duas pessoas e nos seus devidos papéis se tornar aquilo que está no propósito eterno do Senhor. Deus abençoe.